A voz no áudio do meu celular. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos e o que vou contar aconteceu há cerca de 2 anos. Até hoje eu não consegui encontrar uma explicação lógica para aquilo. Eu trabalhava como representante comercial e passava boa parte da semana viajando por cidades do interior. Naquela época, eu tinha o costume de gravar áudios para mim mesmo. Era uma forma de registrar ideias, compromissos e até pensamentos aleatórios para depois ouvir. Numa quinta-feira bem chuvosa, eu estava voltando sozinho de uma cidade pequena e a estrada era praticamente deserta. Já passava das 11 da noite e a chuva caía tão forte que eu mal conseguia enxergar alguns metros à minha frente. Para não dormir ao volante, comecei a gravar um áudio. Lembro exatamente do que falei. São 11h15 da noite. Estou voltando para casa. Chuva forte. Se continuar assim, vou parar em algum posto. Gravei um pouco mais de 1 minuto e encerrei. Uns 20 minutos depois, encontrei um posto de gasolina. Parei para tomar um café e descansar um pouco. Enquanto estava sentado, resolvi ouvir o áudio para conferir uma informação que eu tinha mencionado. Foi aí que tudo começou. No início estava normal, minha voz, o som da chuva, o barulho do motor, mas nos últimos segundos ouvi algo estranho, muito baixo, como se alguém estivesse falando no banco de trás. A voz parecia masculina e não dava para entender direito. Voltei várias vezes. A cada repetição eu ficava mais incomodado. Então aumentei o volume no máximo e consegui ouvir claramente. A voz dizia: "Não para aqui". Na hora senti um frio percorrer minhas costas. Olhei ao redor, o posto estava quase vazio. Um frentista abastecia um caminhão do outro lado. Não havia ninguém perto de mim. Pensei que talvez fosse alguma interferência, algum som vindo do rádio, mas eu estava sozinho no carro quando gravei. E o mais estranho era que aquela voz parecia estar muito próxima do microfone, como se estivesse dentro do veículo. Decidi ignorar, terminei o café e voltei para a estrada. Só que a sensação ruim continuava. Por algum motivo, eu não conseguia parar de pensar naquela frase: "Não para aqui". Depois de alguns quilômetros, a chuva aumentou ainda mais. A visibilidade ficou péssima. Então vi algo que me fez reduzir a velocidade. Várias viaturas da polícia estavam bloqueando a pista. Um acidente grave havia acabado de acontecer. Um caminhão tinha perdido o controle e atingido a entrada do posto onde eu havia parado. O mesmo posto. Segundo um policial, o acidente tinha ocorrido poucos minutos depois de eu sair dali. A área onde eu estava sentado ficou completamente destruída. Lembro de ficar em silêncio tentando calcular os horários. Se eu tivesse permanecido ali mais 10 minutos, provavelmente estaria exatamente na área atingida. Voltei para casa perturbado, mas a história não terminou ali. No dia seguinte, mostrei o áudio para minha esposa, sem contar nada. Perguntei apenas se ela conseguia ouvir alguma coisa estranha no final. E ela ouviu. E imediatamente respondeu: "Tem alguém falando". Meu coração disparou. Perguntei o que a voz dizia. Ela respondeu exatamente: "Não pare aqui". As mesmas palavras, sem que eu tivesse mencionado nada antes. Naquele momento percebi que eu não estava imaginando coisas. Nos dias seguintes, mostrei o arquivo para outras pessoas. Algumas ouviram a frase claramente, outras diziam que não conseguiam entender, mas todas concordavam que havia uma voz que não era minha. Decidi investigar. Analisei o celular, levei para uma assistência técnica, nada. Nenhum defeito, nenhuma explicação. Então aconteceu algo ainda mais estranho. Cerca de uma semana depois, o arquivo simplesmente desapareceu. Não foi apagado por mim, não estava na lixeira, não estava em backup. Sumiu completamente, como se nunca tivesse existido. Eu procurei durante dias, nunca encontrei. Hoje, olhando para trás, ainda tento entender o que aconteceu naquela noite. Talvez tenha sido uma coincidência absurda. Talvez alguma interferência sonora impossível de reproduzir. Ou talvez alguém ou alguma coisa tenha tentado me avisar. O que mais me assusta é pensar em uma possibilidade. E se eu não tivesse ouvido aquela voz? E se eu tivesse resolvido ficar mais alguns minutos naquele posto? Provavelmente eu não estaria aqui contando essa história. Até hoje, quando estou sozinho dirigindo à noite, evito gravar áudios. E toda vez que o celular capta algum ruído estranho, eu me lembro daquela voz. Calma, baixa, quase sussurrando, como se estivesse sentado atrás de mim, dizendo: "Não para aqui".
e, sinceramente, eu espero nunca mais ouvi-la.